Amém, graça e paz, amados diáconos e demais que têm nos acompanhado nesses episódios de o diaconato como um importante negócio. É muito bom estar com vocês de volta, ouvindo de Deus e falando aquilo que a palavra está escrito a nosso respeito. E para isso, nosso texto básico em Atos 6:3, nós ainda estamos falando nesse episódio sobre os atributos. E o último atributo instituído pelos apóstolos a respeito de como o povo deveria escolher os candidatos ao diaconato é cheios de sabedoria. Nós falamos sobre homens de boa reputação, falamos sobre homens cheios do Espírito e agora nós vamos falar sobre homens cheios de sabedoria. Quando eu falo homem, eu falo genericamente, é homem e mulher de Deus. Amém? Então, vamos dar prosseguimento aqui em Atos 6:3, nós vemos que ele pede que eles sejam cheios de sabedoria, dentro da sabedoria. Em Tiago 3, está escrito, 3:13, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, Tiago está dizendo, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Aqui está escrito a esse respeito sobre a sabedoria. Muito bem, como nós podemos aplicar isso sobre a nossa vida ministerial? Olha, amados, dentro de um serviço, há muita coisa que nós podemos ver na prática a esse respeito, sobre ser sábio. Muitas vezes nós temos entre as pessoas que convivem conosco na nossa casa, no nosso trabalho e aqui no corpo de Cristo, na igreja, no exercício da coletividade e do nosso trabalho ministerial. Isso é muito comum, você entrar em questões. Veja só, lá em Atos 6, o que gerou a necessidade da criação dos apóstolos foi exatamente a murmuração. Era a conversa, era o burburinho entre o povo. E isso a gente não vai conseguir zerar no meio do povo da igreja, ou da nossa casa, ou no nosso trabalho. Haverá sempre pessoas. E como nós estamos lidando com pessoas, há um envolvimento de situações adversas, as quais exigem do corpo diaconal, ou daquele que serve da casa de Deus, muita sabedoria. Nós vemos que no início do mandato de Salomão como rei de Israel, uma das coisas que ele pediu ao Senhor, dentre as quais o Senhor falou a ele, pede-me o que quiseres. E ele preferiu estar diante do Senhor dizendo, Pai, Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com um povo de tão grande número. O povo de Israel era muito grande e ele precisava de sabedoria. E você vê dentro de Provérbios, todo falando sobre sabedoria, né? Eu destaco um texto que está em Provérbios, que eu quero estar citando para você, Provérbios 9:10, que diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, dentro desse texto, enriquecido, dentre outros que Salomão aplica a sabedoria, né, para filho meu não se apartar da sabedoria, abrace-a. Então, ele cita vários textos lá em Provérbios sobre a sabedoria. E nós vimos que aqui em Tiago, já no Novo Testamento, ele diz, está escrito, Tiago 3:13, quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato. Muito bem. Ser sábio e inteligente são duas coisas que realmente são atributos fundamentais para esse exercício. Não apenas na expressão das palavras que se demonstram de sabedoria de um homem. Não é só com palavras que nós demonstramos ser sábio. Mas principalmente nas atitudes, né? Nas ações. E aqui nós estamos falando de trabalho, de exercício prático. E diaconato na condução de pessoas, no envolvimento com elas, precisa entender, compreender e saber tratar com as diversas
situações. Muitas vezes, dentro do trabalho da casa de Deus, nós nos colocamos na saia justa. Já ouviu falar nesse termo? Eu fiquei na saia justa, porque você fica entre a obediência, muitas vezes, e a praticidade dela. Muitas das vezes, o exercício prático é diferente da criação de uma ordem ou de uma organização. Muitas vezes você diz, olha, você precisa deixar, a gente ouve, exercendo o trabalho, a tal cadeira, tal fileira reservada para esse ou para aquelas pessoas. É uma ordem, visando a organização e o bom andamento do trabalho no culto, do exercício de culto. E muitas vezes você vai encontrar pessoas que não querem sentar. E querem sentar naquele lugar, num lugar que você a conduziu. E querem sentar no lugar exatamente que está reservado para outras pessoas. Esse é um exemplo. E aí você vai ter que lidar com essa saia justa. E muitas vezes são pessoas que, de uma forma ou de outra, têm alguma autoridade sobre o corpo de Cristo, mesmo que não na sua igreja, mas em outra igreja. E você vai ter que lidar com essa saia justa. E se não houver na pessoa a compreensão, nem o entendimento que ela deve mudar de lugar para dar razão àquela ordem que foi emanada. Tem pessoas que, infelizmente, têm essa dificuldade de entendimento daquilo que é a ordem. E quem fica no meio da ordem e do cumprimento dela é exatamente o corpo diaconal que faz com que aquela ordem aconteça. E aí, para você lidar com uma saia justa como essa, você precisa ser um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito e de boa reputação. Boa reputação porque te traz o acesso àquela pessoa na forma de falar, de entender e de se relacionar. Cheios do Espírito que precisa de graça e favor de Deus e muito amor para lidar com os fatos. E de sabedoria para criar um momento estratégico. Muitas vezes você tem que ser criativo nessas horas. Muitas vezes você tem que dizer, olha, eu preparei um lugar melhor para você. E às vezes dá outro lugar privilegiado para que a pessoa possa se sentar, haja visto que esse é um desejo dela. Muitas vezes nós lidamos com pessoas que nos deixam em saias justas, mas nós devemos saber e entender que as ações no momento do exercício, elas exigem um tato e um trato especial de sabedoria para poder lidar com isso. Como eu me comporto diante das adversidades que se apresentam na minha vida, tanto familiar como social e ministerial. Isso é o que vale, é o que faz toda a diferença entre ser sábio e não sábio. Entre usar de capacidade que o Espírito coloca dentro de você para desfazer as situações. Nós temos aqui na igreja um homem, não só aqui na nossa igreja, um homem de Deus chamado Janduí, pastor Janduí de Araújo, que todos conhecem e sabem dentro da denominação, ele é bem conhecido, mas não só aqui, mas fora. E as pessoas dizem, a fama do pastor Janduí é da sabedoria. Eu fico impressionado como ele traz os exemplos da dona Ana, que eu tive o prazer de conhecer em vida, para dentro das suas ministrações e a aplicação da sua própria vida. Muitas vezes, o exercício dessa sabedoria não está em muito falar, não está nas expressões, mas está nas atitudes, na postura, como nós vemos a postura do nosso pastor. São posturas que demonstram, na prática, as razões. Muitas vezes, você ter razão não significa convencer as pessoas pelas palavras. Essas razões e esses convencimentos, na maioria das vezes, vêm através da prática do exercício, das ações do silêncio, das ações da submissão, do entendimento em amor. E depois, lá na frente, muitas das vezes, as pessoas podem olhar, pensar e falar, puxa vida, eu não deveria ter feito aquilo. Quando você age em submissão, quando você age em amor, principalmente em amor, e sendo sábio para com as pessoas, não é muito falar, mas é aquilo que as suas reações diante da pessoa. Muitas vezes a pessoa está te tratando asperamente numa situação de saia justa e você está sendo calmo, sereno e tranquilo, como diz a música, com a presença do Espírito, agindo em paz, agindo em mansidão, conduzindo. Muitas vezes são autoridades que são superiores a nós, são pessoas, autoridades no corpo de Cristo,
e que muitas vezes em uma área ou outra não são bem tratados e são ásperos. E você tem que tratar com isso. São pessoas que Deus está trabalhando em outras áreas e nessa também. Mas você precisa naquele momento se posturar. Então, é como eu me comporto diante dessa situação. As minhas atitudes, quando se apresentam diante de mim, eu convivo no trato ministerial, e no convívio do trato ministerial, serão fundamentais. As minhas ações nesse convívio serão fundamentais para demonstrar em que nível espiritual eu estou. Por quê? Porque se a minha reação não for adequada em amor e em sabedoria, obviamente que eu vou tratar com a lei. E eu vou pegar e dizer, olha, você não pode sentar nesse lugar, como foi o exemplo que eu dei. Você tem que sentar no lugar porque aqui tem ordem, aqui tem decência. Se eu jogar para ela nesse nível, eu acredito que essa pessoa pode até mudar de lugar, mas ela vai ficar chateada, não vai receber e você vai ficar chocado, vai ficar magoado, os seus sentimentos vão se aflorar e você vai ter que lidar com essa situação na sua alma. Então, para que evitar isso, muitas vezes a gente é inteligente. Né? Eu me lembro de várias vezes quando nós temos que lidar com situações assim, como a sabedoria envolve as nossas ações. Várias vezes no meu trabalho eu lido com essa situação e nós temos que agir com muita sabedoria e rapidamente, para que aquilo aconteça, para que aquilo mude o cenário em que nós estamos vivendo. E só as ações podem corresponder. As ações correspondentes da sabedoria, elas são capazes de ensinar as pessoas. Muitas vezes as palavras não alcançam o coração delas, mas as suas ações de amor, de compreensão e de sabedoria muda todo o cenário. Muitas vezes você tem 2 crentes dentro da igreja, mesmo no trabalho, na sua equipe de trabalho, como diaconato, ou como outras funções da igreja, você vai ter o choque de opiniões. E dentro desse choque de opiniões, tem aquele que fica com o bubu na boca, como diz o pastor Janduí. Triste, chateado, porque as ideias dele não prevaleceu. Outro, às vezes, fica abatido porque viu que impôs demais e aquilo foi muito forte e se não for daquele jeito, não realiza. Que pode ser que você encontre pessoas na sua equipe e de trabalho que, se as ideias dela não forem colocadas, não forem executadas, elas também não colaboram. Né? Você precisa ler o livro de realidades da nova criação, também ouvindo essa palavra do Rema, essa matéria, e você precisa ver submissão e autoridade. Você precisa ler o livro de submissão e autoridade, você precisa ler Escudeiro 1, Escudeiro 2, para você entender essa questão de choque de ideias e como conviver com isso, aprendendo a se submeter, aprendendo a estar submisso ao Espírito Santo e às autoridades. E muitas vezes há choque dentro de uma equipe sobre a questão de opiniões. E o líder, e o moderador, e o irmão que está próximo, ele tem que ser sábio para dirimir e não permitir que isso se transforme em mágoa, se transforme em frustração e se transforme em não execução. Existem pessoas que não aceitam a ideia de outro e quando pega a ideia de outro, não, tudo bem, eu vou me submeter porque você está falando. E vai fazer duramente. E aquilo que nós falamos, que dentro da casa de Deus não se faz nada pela força, nem pela violência e nem pela ordem. Se faz pelo amor. E isso exige de nós sabedoria, exige de nós estar cheios do Espírito, exige de nós boa reputação. Né? Os apóstolos sabiam que para lidar com uma multidão de múltiplas necessidades e circunstâncias da convivência, deveriam ser pessoas capacitadas espiritualmente e equipadas de sabedoria do alto para apagar os incêndios e não alimentá-los. Muitas vezes no choque de opiniões, no choque de situações, é normal, numa conferência, num culto maior, a igreja não está no seu nível, está mais cheia, está mais completa de pessoas naquela festividade, naquela situação. E você, é óbvio que vão se diminuir a capacidade de acomodar, vai ter incômodos, vão ter situações em que as pessoas não ficarão tão confortáveis dentro do templo
e aí você vai lidando com essas situações, e aí você percebe que muitas vezes pode ser criado um incêndio. Não quero, não vou fazer, assim não dá certo. Então você tem que saber lidar com os incêndios. O que é os incêndios? É os conflitos, são exatamente os conflitos de opiniões, mesmo daquele que vem para ouvir a palavra de Deus, mas também da sua equipe. Você tem que saber lidar com os conflitos internos e os conflitos externos. Como irmão em Cristo ou como líder, essa é uma postura que você deve adotar de pacificador, como a palavra nos ensina lá em Mateus, como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Pacificadores. Nós temos que ser apagadores de incêndio, trazer um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, uma equipe coesa, com alegria, com desejo de servir, com vontade de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Meu irmão, isso é tudo de bom. Isso é ambiente propício para que o Espírito Santo faça crescer. Isso pode ser na sua casa, pode ser no teu trabalho. Muitas vezes você chega num ambiente que está tudo muito fechado, todo mundo de cara feia, preocupado, pesado. Seja você a diferença, traga alegria, traga uma palavra, quando puder, se for dentro da sua casa você pode dar um abraço, mas se for fora agora nesse momento não está dando, dê uma palavra, dê um incentivo, dê algo da palavra para ela, deixa o Espírito fluir através de você, porque, meu irmão, o Espírito Santo não está preso. Muitas vezes nós estamos nessa quarentena, cumprindo um tempo de confinamento, mas isso não nos impede. A palavra de Deus não está presa, nós temos condições de avançar na alegria do Espírito, nós temos condições de transmitir o amor de Deus e sermos fortalecidos todos através disso. Mas em vez de colocar fogo numa situação, em vez de apelar para a lei, você deve usar do amor e você deve eliminar os incêndios pelo amor. Né? E assim, não tendes, aí no versículo 14 do texto que nós vemos de Tiago 3, capítulo 3, versículo 14, diz assim: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Então jamais deve ter em nós nenhuma facção, nenhuma tendência de estar para um lado ou para outra opinião, mas tenha a tendência de ser cordato, de buscar exatamente uma conciliação pela palavra e pelo amor no exercício da função. Né? A terra do nosso coração é, na verdade, um território de muitas vezes nem mesmo nós conseguimos discernir o que tem e o mais profundo dela. Então, quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo prescruta todas as coisas. É necessário o exame de si mesmo. Muitas vezes nós estamos sendo muito intransigentes, ficamos muito arredio no exercício do nosso ministério e nós temos que nos recolher diante de Deus, porque é um momento em que a sua carne quer se aflorar, as revoltas naturais, e isso nós devemos abandonar. Isso causa tristeza no nosso coração. E aí é onde nós devemos nos recolher, ficar sozinho um pouco com Deus, questionar, falar com o Espírito Santo e deixar Ele ministrar no nosso coração. E para isso é importante um tempo separado com Deus na sua intimidade. Em 1 João 1,8 está escrito: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É a prova clara que você não é o super-homem. A carga emocional do teu trabalho, da tua família e no exercício do seu ministério pode, se você não souber ter um trato de sabedoria, de compreensão, de entendimento, do momento de estar com Deus para se livrar desse peso, você pode carregar isso trazer sérios danos no exercício ministerial. Então, o exercício dessa sabedoria, ela é necessária, é essencial. Sejamos sinceros para conosco mesmo, no arrependimento, se nós erramos, se houver o caso nos nossos pecados, nós devemos confessar os nossos pecados, nos livrar desse peso e prossigamos, né, pois Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. Né? Essa não é a sabedoria que vem do alto, se nós tomarmos
por ofensa e ficarmos duramente sofrendo por algo que nós não queremos confessar. Isso é um sofrimento que se arrasta e reflete em tudo que nós fazemos. Mas essa não é sabedoria, conforme fala em Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Se nós persistirmos em fazer segundo o nosso querer, a nossa própria vontade, e tem que ser daquele jeito, e exigindo que seja dessa forma, sem ouvir a voz do Espírito Santo. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. E Deus não vai estar nisso. E você não vai poder exercer a sua vida ministerial dessa forma. E para encerrar, o versículo 17 de Tiago 3 diz assim: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, a sabedoria do alto é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Muito importante, sem parcialidade e sem hipocrisia. Eu quero ressaltar, para que você entenda que nós devemos andar com a sabedoria que vem do alto e do Senhor. Que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, te fortalecer no exercício ministerial. Se você deseja servir qualquer área da igreja, especificamente nessa, fala aos diáconos, mas ela serve, porque é a palavra de Deus, para o exercício do ministério, de tudo quanto você exerce o papel naquilo que você foi chamado. Seja fortalecido com a prática da palavra, exerça a sabedoria, porque é necessário, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho e principalmente na obra de Deus, onde o inimigo nos tenta, mas nós somos sustentados pelo amor de Deus, pela graça e pela presença do Espírito Santo. Seja fortalecido com a sabedoria no seu homem interior. A paz do Senhor, que Deus fique com vocês, que a palavra de Deus permaneça com vocês dentro dos seus corações e nós nos vemos no próximo episódio. Seja abençoado.